nós temos uma tendência a considerar que tudo aquilo que eu rejeito porque eu não gosto, eu rejeito porque eu não acredito, eu rejeito porque eu não compreendo, eu tenho uma tendência a querer impor o meu ponto de vista, querer que as pessoas pensem como eu. É muito comum, por exemplo, em épocas assim, de confrontos políticos, né? Pontos de vista diferentes, que haja agrupamentos que se rivalizam de uma maneira que até agressiva uns com os outros. E, curiosamente, sempre o nosso ponto de vista é o certo e o ponto de vista do outro é errado. E em torno do meu ponto de vista fica uma série de pessoas que pensam como eu, em torno do outro ponto de vista fica uma série de pessoas que pensam diferente. E a gente que ama as diferenças, nesse momento, não tem amor nenhum. É esse conflito mesmo. Se é diferente, é contrário. E se é contrário, se elimina. Tá? Então, a palestra de hoje tem essa finalidade, de mostrar que as diferenças, como, por exemplo, mostra claramente a vida, elas se complementam. Fundamental para a expressão plena da vida. Não haveria vida se não houvesse diferenças. O primeiro ponto que eu vou abordar é para a gente ver como a vida, como sendo a nossa mestra, ela pode nos ensinar muito o que nós deveríamos fazer para poder realmente integrar as diferenças. Porque não é um problema do outro, é um problema de cada um de nós. Todos nós temos esse problema de segregar. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, nós estamos sendo formados dentro de um raciocínio lógico, não de um raciocínio racional. Nós temos um racionalismo, que é uma doença do racional, um excesso do lógico. Mas a razão não nasce sem a sensibilidade. É muito bonito o conceito que Platão tem, logo no início da República de Platão, ele fala que a razão é quando uma pequena parte nossa, sensível, capta as ideias, as leis da natureza, e a partir dessa visão sensível, dessa percepção sensível, estrutura a lógica do pensamento. Ok? Inclusive, os grandes criadores todos abordam esse aspecto. Einstein, que foi um grande pensador, ele falava que ele pensava e não chegava a conclusão nenhuma. Ele parava de pensar e eis que, em algum momento, a verdade se revelava. E aí, então, ele podia criar, ele podia pensar a partir daquilo que ele viu, estruturar o pensamento a partir daquilo que ele viu. Então, primeiro, a sensibilidade, depois a lógica que, partindo dessa visão sintética da realidade e profunda da realidade, estrutura uma lógica de aplicação dessa realidade, que pode ser tanto aplicado no mundo artístico, como pode ser aplicado no mundo científico, como pode ser aplicado no mundo político. Ou seja, há várias aplicações para as ideias, para as leis da natureza. E muitas vezes, então, nós acusamos o outro de sectário, mas não vemos qual é a nossa visão parcial da vida. E entramos, então, em confrontos. Há um ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar. Não existe igualdade na natureza. Existe uma lei da natureza que fala tudo é diferente. E através de uma simples observação, nós constatamos isso. Nós sabemos que nós temos aí mais de 8 bilhões de seres humanos, não tem nenhum dedo igual ao outro. Tanto é que nós usamos isso para identificar o ser humano. Nenhum rosto igual ao outro, nenhum caminhar igual ao outro. Uma hora que vocês tiverem um pouco de tempo e estiverem em um local movimentado, observa o caminhar das pessoas. Todo mundo tem um caminhar que você olha assim, passa milhares de seres humanos e é sempre diferente um do outro. Você fala, como pode variar uma coisa tão lógica? Mas pequenas nuances de gingado, de expressão. Ou seja,
embora a essência nossa seja a mesma, as nossas expressões, aquilo que nós oferecemos para enriquecer a vida é totalmente distinto. Assim como são as simples folhas das árvores. Ainda que você pega uma árvore de uma mesma espécie e a mesma árvore, por exemplo, uma laranjeira, se você checar as folhas dessa árvore, não tem nenhuma folha igual a outra. E é graças a essa diferença que existe a vida, senão não existiria. A vida é movimento. Como vai movimentar se não tem diferença? Se fosse uma massa de coisas sem positivo, negativo, sem alto e baixo, sem espírito, matéria, sem grande e pequeno, não haveria como, não haveria de onde sair para onde ir. É graças à diferença que tem o fluxo da vida. Se nosso organismo, cada parte do organismo, cada célula tem a sua função, tem a sua identidade. É diferente uma da outra. É graças à combinação harmoniosa dessas partes é que nasce uma unidade. Então, aquilo que nós sonhamos que é uma unidade, nada mais é do que a combinação harmoniosa das diferenças. E a harmonia, que exatamente não lida muito com a lógica, ela lida mais com a sensibilidade, é o objeto da arte que nós veremos. Ok? Não só não existem diferenças, como também não tem oposições na vida. Nós achamos que o desenvolvimento e o sistema de motivação das pessoas é graças à competição um do outro. E se pode estruturar uma motivação fundamentada na competição. Mas a vida não tem competição. Tem coisas que se complementam pela necessidade de evolução e de potencialização da vida. Tá? Então, nós, às vezes, confundimos essa necessidade de diferença como um contra o outro, um forçando o outro a crescer, como se houvesse uma competição entre dois. Tanto é que existem leis, existem teorias sobre essa evolução através do sistema competitivo entre o ser humano. Ou seja, um querendo prevalecer sobre o outro. Com isso a gente acredita que o outro vai crescer se eu forço ele a crescer. É como se o crescimento fosse uma coisa forçada, não natural da própria vida. Não é algo que vem de dentro e vai florescendo. É algo que vem de fora e te obriga. Então te obriga a quê? A você ir para algum lugar. Quem que escolheu esse lugar para você? Então é por isso que a gente muitas vezes, estamos trabalhando para competir contra quem, contra aquilo lá, mas todo mundo indo para ali, mas eu fico brigando para ir para um lugar que eu não quero ir. Parece que criaram um modelo social que não coincide muito com as necessidades profundas que nós temos de experiência. Daí, muito importante esse tipo de reflexão para a gente. Não existe oposição na natureza. Tudo se complementa, tudo se interrelaciona. E se você tira uma parte disso, você desequilibra toda a vida do universo. Há nas tradições antigas, por exemplo, tem no Egito, por isso que eu coloquei esse slide aqui, né? Que a gente fica preocupado que nós somos muito pequenininhos diante do universo. O que não é pequenininho diante do infinito? Nós somos pequenininhos e as células é pequenininho e o vírus é pequenininho. Olha que coisa interessante, um vírus pequenininho, ínfimo, irracional, incompetente, pequeno. Lá na China, pequenininho, vai crescendo. Só faz crescer e multiplicar. E paralisa uma sociedade racionalizada. E tendo uma resistência enorme, porque ninguém aqui queria pegar vírus. Todo mundo se escondeu, todo mundo vacinou. E, no entanto, todos nós já experimentamos o raio do vírus, da Covid. Várias vezes, alguns. Ok? Ele é pequeno ou ele é grande? Ele é. Não existe o grande e o pequeno no universo. E tudo se interrelaciona. Tudo se complementa, tudo se compensa. Existem teorias científicas que falam que se diminuísse um pouco a quantidade de partículas do universo, se tirasse o universo, começaria a
a expandir, já teria terminado. Se colocasse muita partícula, começaria a concentrar e já teria explodido. Que a coisa está em perfeito equilíbrio. Não pode tirar e nem colocar nada, senão desequilibra toda essa harmonia. E nós podemos constatar isso. É por isso que no Egito eles falavam assim, as estrelas estão intercomunicadas entre elas e estão intercomunicadas conosco. Portanto, elas nos influenciam sim, e muito. Mas não esqueça que nós também estamos intercomunicados com ela. Para que ela estar intercomunicada comigo, eu tenho que estar com ela, porque é a mesma linha que vai e volta, igual telefone. Se eu estou falando contigo, você fala comigo, não tem outro jeito. Então, que eu também influencio elas. Aí vocês falam, mas você é presunçoso. Não, eu observo os vírus. Se os vírus conseguiram comunicar com todos nós em pouco tempo, é porque deve existir uma linha de comunicação muito profunda entre o grande e o pequeno. Porque a célula no corpo humano, ela é minúscula. No entanto, uma pequenininha célula, se não entrar em harmonia com o corpo humano, ela pode destruir o corpo humano se ele não tiver apropriada com as suas leis e a sua resistência bem, digamos assim, desenvolvida e bem atuantes. Por algum problema qualquer, se ele perde a capacidade de atuar, de pôr em movimento as suas leis, essa célula pode destruir ele se ela deturpa o seu comportamento. Okay? Então, o pequeno e o grande, para a gente praticamente é um conceito nosso em função da visão que nós temos. Maior do que eu é grande, menor do que eu é pequeno. Mas isso é muito relativo. Okay? Pode ser pequeno e grande, mas em importância nós não podemos falar o que é mais importante, o que é mais poderoso. Quem segue a lei da vida tem poder. Quem segue essa lei, crescer e multiplicar, tem poder. Mas a gente, às vezes, porque esses são ensinamentos dos grandes mestres, nós como somos muito materialistas, porque nossa estrutura é materialista, nós pensamos que nós viemos para fazer coisa. Então, crescer e multiplicar significa crescer em quantidade e multiplicar em quantidade de coisas que você faz. Aí a gente precisa de volume, de muitas pessoas. Não pensa como vírus. Cresce você como vírus, multiplica você como vírus. Não precisa ser muito não, uns 5, 6. Dizem que se a gente pegar 12 seres humanos, ou 15, um número assim, que eu não me lembro bem qual, a gente teria, através dessas 12 pessoas, possibilidade de ter acesso a qualquer ser humano, porque um deles vai conhecer qualquer uma pessoa que você necessita em qualquer lugar do mundo. Por isso que na mitologia fala que Cristo teve 12 apóstolos. Por quê? Porque não precisa de mais do que isso para multiplicar. Por quê? Porque é um fator, o que o vírus faz é isso. Pega 5 aqui, aí esses 5 vai contagiar mais 5, então fica uma progressão geométrica. Agora a mesma, aí em 2 minutos está lá na ponta. Basta cumprir a lei da vida. Só que o crescer e multiplicar humano é diferente. Crescer em qualidades humanas, que as qualidades humanas vão multiplicar. Crescer em bondade. E você vai ver que você vai contagiar a pessoa com bondade, e outra vai contagiar as outras geometricamente, e agora mesmo nós vamos ter condição de mudar os valores da sociedade. Tá? Mas não podemos ter complexo de inferioridade. Okay? Os vírus não têm, não é possível que nós vamos ter, né? Outro ponto importante é que qualquer movimento seu influencia o todo. Um pensamento seu está influenciando. Portanto, tudo que acontece no universo é responsabilidade de alguma forma nossa. Isso é muito importante ver. Dizem, aí que fala esse Edward Lorenz, que é um americano, uma teoria que ele desenvolveu, diz que o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode desencadear uma tormenta no Texas. Lógico que não é só o bater de asas dela, é a soma de tudo aquilo que provoca o movimento dos ventos. Vai se somando. Depois, quem foi que provocou? Cada um deu a sua pequena contribuição. Então, quando tem alguma coisa de violento na sociedade, a gente tem que pensar qual foi a nossa contribuição. Qual o pensamento violento que você teve essa semana? Qual o pensamento crítico que você teve essa semana? Qual o pensamento que você perdeu o controle sobre ele? Ou qual gesto? Qual sentimento de violência você teve? Às vezes cultivamos até a violência de filmes e a gente torce para que a pancada seja maior.
Não sei se vocês já viram, que às vezes nós estamos vendo um filme, aí os bandidos começam a bater nos artistas, e aí faz aquela calamidade danada, e depois os artistas vão atrás dos bandidos. E a gente já tomou partido, como sempre fazemos, os da direita e os da esquerda. Tem uns que tomam partido até dos bandidos, outros tomam dos artistas, mas não importa. O que nós queremos no final? Sangue. Que bata. Ah, ele bateu, agora toma. Vingança, vingança, vingança. Bom, e depois perguntando, por que tanta violência na sociedade? Porque o seu bater de asas está contribuindo bastante. E nós estamos sempre achando que é o outro que é o produto da violência. E não temos responsabilidade sobre aquelas coisas que acontecem. E dizem as leis da vida, e muitos já está comprovado pela ciência atual, que isso é uma realidade. E aqui um fato recente que eu achei bonito, que parece que foi um vídeo que viralizou aí na internet, que é um caso dos lobos que mudaram o curso do rio, que influenciaram os rios. Aí começamos a ver lá o vídeo, vocês vão ver que é um caso interessante, que aconteceu no parque americano, num parque de reserva americana, chama Yellowstone, no 75 por aí. Havia os lobos e os cervos. E uma mata, um rio, e tudo vivia aí em harmonia. Mas como nós, os seres humanos, sempre tomando partido, coitadinho dos cervos, os lobos estavam comendo o cervo. Estavam em antagonismo. E os cervos indefesos, coitadinhos. E os lobos maldosos. Aí o que fizemos? Matamos os lobos. O que aconteceu? Os cervos procriaram. Comeram toda a grama do parque, todo o capim do parque. A terra ficou sem proteção. As árvores secaram. Aí as árvores secaram, os animais pequenos começaram a desaparecer. As rãs desapareceram, desequilibraram toda a flora, os mosquitos. Pararam, desequilibraram tudo. Alguns desapareceram também, foi quebrando o ecossistema. Os castores desapareceram. Como os castores desapareceram, aí eles faziam as diques do rio para a água não ir rápido para o mar e também para criar pequenas lagoas que ajudavam a irrigação do ambiente. Então, começaram a secar as margens do rio. O rio começou a circular muito rápido, secou o rio. Os rios começaram a secar e o parque estava morrendo e cervo para invadir na casa das pessoas. Aí o que fizeram? Alguém deu uma sacada, porque eles queriam fazer de tudo ali já, né? Pegaram alguns casais de lobos e colocaram ali. Como tinha muitos cervos, eles começaram a multiplicar rapidamente, comeram um monte de cervo, equilibrou novamente o sistema, e, resumindo a história, dentro de pouco tempo, quase 10, 20 anos, voltou tudo exatamente ao normal. Ou seja, não havia uma oposição entre cervos e lobos. Eram coisas que se complementavam e se equilibravam. Nós estamos cheios de exemplos assim na natureza. Ou seja, a natureza, para que haja o equilíbrio e que a vida possa manifestar na sua plenitude, na sua harmonia, é muito importante que hajam as diferenças. Elas se complementam, elas não são em oposições. Aquela pessoa que às vezes vem e parece que está em oposição conosco, às vezes ela está despertando em mim algo que só ela pode estar despertando. Porque ao invés de eu vê-la como oposição para eliminar, se eu reconheço ela dentro de mim, percebo claramente o que eu tenho que fazer para mudar de posição de consciência, para harmonizar com ela, assim como muitas pessoas da família dela ou amigos dela harmonizam, se eu assumisse essas posições equivalentes à da família dela ou dos amigos dela, eu me harmonizaria também. Isso me daria duas posições de vida, essa que eu estou acostumado no condicionado e essa aqui que me integra, a possibilidade de integrar mais um monte de coisa que eu não integro. E se eu fizesse isso com todas as diferenças, eu encontraria a possibilidade de harmonizar todas as coisas. Eu ia começar a compreender as leis da vida através da minha forma de conduzir a minha própria vida. Tá? Portanto, é muito importante a gente entender que a vida trabalha com as diferenças, e é graças às diferenças que ela se expressa, é graças ao positivo e ao negativo, o céu e a terra, o espírito e a matéria, que são duas dualidades, é que existe vida expressa, manifestada na natureza. Tá? E quando a gente despreza isso,
Nós corremos o risco de querer falar, isso está errado, a vida fez errada, eu tenho que consertar. Então me parece que nós queremos ser mais inteligentes do que a própria vida. E aí eu quero gerar que a minha visão de um mundo é certa, e aquela outra visão é errada. O mal que está acontecendo é devido a outra visão. Não, o mal que está acontecendo é a incompreensão que nós temos de nós mesmos e dos demais seres humanos. E não sabemos encontrar a forma correta de gerar essa harmonia. Porque o nosso sistema de formação vem abandonando essa componente importantíssima, que é a sensibilidade do ser humano. Está tirando a razão do ser humano. O ser humano está ficando irracional, sectário, partidarista, etc, etc, etc. Okay? Mas não é o ser humano meu vizinho. Nós temos que fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Porque todas as vezes que eu acho que eu sou dono da verdade, já começa a considerar que você está começando a tomar partido exagerado daquilo que você conseguiu compreender. Eu posso estar vendo um aspecto da verdade, posso até dar alguma contribuição para o todo, mas eu estou muito longe de ver todas as possibilidades e necessidade de experiência dos demais seres humanos. Classificamos como mal tudo o que não compreendemos. Compreender significa saber por quê, como, saber relacionar. Não sabemos compreender, não sabemos relacionar. Então, tudo aquilo que parece que vai agredir o nosso ponto de vista, ou as nossas crenças, os nossos interesses, nós tomamos como mal. Tá? E aí que já começamos a ter essa relação de querer eliminar a outra parte. Quero justiça, significa faça aquele sofrer o que eu sofri. Ou seja, vingança no lugar de justiça. Tá? E aí começamos então a querer que não haja diferença. E depois nós ficamos na rua, igualdade, igualdade de direitos, igualdade. Mas eu mesmo, na minha intimidade, não pratico. Eu peço uma coisa que eu não faço. Quando toca para mim, o que me afeta sai fora. Mas quando é coletivo, o que afeta é aquilo que eu estou mais identificado, deve ser combatido para o bem de todos. Por quê? Porque a minha verdade é melhor do que a do outro grupo. E aí começamos todos esses elementos. E isso é muito ruim, porque a sociedade, à medida que ela fica sofisticada, como é o caso da nossa sociedade, você pode ver que há empresas que dedicam a fabricar determinadas coisas e que, para isso, elas se organizam, formam um grupo de pessoas que se unificam em função daquela ideia, daquela necessidade. Quando você entra naquela empresa, ela coloca leis e regulamentos para você pertencer àquela empresa. E você aceita aquelas leis e regulamentos, trabalha todo mundo em função daquele objetivo e tem um resultado. Então, naquele momento, você faz uma experiência bonita, porque você faz uma experiência diferente daquela que é da sua casa. Onde normalmente a lei e regulamento, no meu caso, é a esposa que manda. Então lá eu tenho a minha expressão de vida, eu tenho a minha forma, tenho a minha experiência dentro daquela unidade. Lá naquela fábrica eu tenho outra experiência. No clube, que tem suas leis e regulamentos para você viver determinadas experiências, que também é importante, de lazer, de bem-estar, você cultiva outro, mas você não quer que o regulamento que você, jogador de vôlei, tem para você ter uma boa partida de vôlei, o ambiente próprio de um vôlei, seja o mesmo de um regulamento de um clube de futebol. Fala, não, aqui o campo precisa ser mais amplo, tem que ser com mais variedade, tem que ter laguinho no meio, a gente joga a bola por cima. No campo de futebol não pode, são leis diferentes. Mas veja, eu posso participar de todas elas sem deixar de ser eu mesmo. Então me dá uma riqueza de experiência muito grande. Então significa que uma sociedade bem organizada, tudo teria direito de ter suas leis, seus regulamentos, desde que respeitasse as leis e os regulamentos dos demais. E daria para a gente 1000 opções de experiências distintas, seria muito rica a vida. Mas o que nós queremos? Não, nós queremos que seja menos esse tipo de coisa. E quando eu chego nas coisas, qual é a lei e o regulamento disso aqui? Tal coisa, tem que ser igual ao meu, não pode ser igual aí. Eu vou num país, hoje em dia eu tenho visto isso,
Tem países que têm necessidade de determinadas experiências, portanto, tem uma determinada religião, tem uma determinada forma política, e todo mundo fala, está errado, tem que ser igual no meu. E a gente quer uma igualdade de direitos políticos, de religiões, como se o mal fosse a diferença. E qual a igualdade que nós queremos? Quem é dono da verdade sou eu, que seja a religião que eu acredito que essa é a melhor. Ah, mas aquela outra religião lá está muito violenta, tudo tá bom, isso está errado, porque eles teriam que ter a religião dele e respeitar dos outros. Tem que corrigir isso, mas não querer que todo mundo pense como a gente. Não querer que todo mundo tenha as mesmas leis, normas de convivência. Porque a riqueza está exatamente na diferença. É muito bonito ir nos países e chegar. E você fala, não, mas aí restringe a liberdade. Você tem que estar sempre obedecendo leis. Olha que erro fatal. Entende? Imagina como a vida, nossa, a vida como corpo físico, como é linda como corpo físico. Tem muito mais micro-organismo que não tem bactérias, vírus no nosso organismo do que células. E vive em perfeita harmonia, porque tem leis. Então aqui, se as bactérias obedecem às leis, eu que já estou com alguma idade, já tenho bactéria com mais de 50 anos comigo, tranquila, vivendo. Se desobedece às leis, o organismo não pode deixar romper a estrutura. Ele vai combater, a pessoa não tem liberdade. Mas se elas obedecem às leis, elas têm liberdade para viver a vida de bactéria tranquilamente. E vão viver felizes, bem alimentadas. E no meu caso, muito bem, pelo menos. Mineiro vai comer pão de queijo que não acaba mais. Né? Mas o que acontece quando o organismo perde as suas leis? Morre. As bactérias falam, agora sim, chegou a nossa vez. E segue a lei da vida, crescer e multiplicar. Come todo o organismo. E aí que faz? Morre. Ou seja, enquanto tinha ordem, tinha vida. Quando perde a ordem, caos. E a vida decompõe para fazer parte de outras vidas. Uma empresa, quando perde as suas leis, se decompõe e aqueles funcionários vão ter que migrar de empresa. Então, o que nos dá liberdade são exatamente as leis da vida. Quando nós começamos a descumprir as leis da vida, nós começamos a ter os nossos problemas também sociais e assim por diante. Então, quando nós queremos tratar todo mundo igual, aí começam os nossos problemas, que começam os conflitos, os grows e não os grows, do outro lado, do lado daqui, grows e não grows é uma linguagem platônica. Que falava que é assim, a gente nasce, olha o mundo e fala, esse é do bem e esse é do mal. Bom, e agora toca lutar os grows contra os no grows. Por quê? Porque nós sempre elegemos uma parte como a melhorzinha da outra. Portanto, quando nós esquecemos quando classificamos como mal tudo que não compreendemos, isso já é um ponto crítico dentro da nossa visão, né? Dentro da forma de relação, para poder não aceitar as diferenças. A arte imitando a vida. O que faz o artista? Por que a arte às vezes desenvolve essas possibilidades? Vocês podem ver que em todas as expressões da arte volta novamente a necessidade de reunir diferenças, notas musicais diferentes, instrumentos diferentes, pessoas diferentes, mas toda girando em torno de uma mesma ideia, de uma mesma harmonia. Até que quanto mais diferenças tiver de instrumento, de pessoas, mais bonito vai ficando a orquestra. Vocês podem ver que a orquestra de hoje, quando foi aumentando a quantidade de pessoas e instrumentos, vai ficando cada vez mais bonita as expressões da vida. Fica mais plena, mais completa. Mas se um violinista daquele resolvesse falar, eu vou tocar do meu jeito, já está em desarmonia com a vida. Já viria uma ruptura. E ele tem que ter uma sensibilidade profunda, não é uma lógica. Ele tem que perceber exatamente a hora que entra, a hora que sai.
Tal como nós fazemos quando vou relacionar com uma pessoa. Eu tenho que saber qual é o meu tom de voz para ele, qual é o meu tom de voz para ele, qual é a hora, com qual grau de franqueza eu posso usar com ele, qual é o grau de cuidado que eu tenho que ter com ele, e assim por diante. Cada um vai exigir uma fórmula diferente. Não uma forma de relacionar com um ser humano igual entre dois seres humanos. Portanto, a arte vai nos ensinando a ter essa sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, o artista já está também expressando algo muito importante da arte. Hoje em dia, nós estamos vendo que os computadores estão substituindo o ser humano no processo produtivo e são mais eficientes. Ele é capaz de fritar um ovo mais rápido que a gente. Mas dificilmente ele vai fritar um ovo com amor. Dificilmente ele vai conseguir injetar vida no ovo. E se eu dou água para ela, só água, vai, toma, ela fala, eu não quero esse copo de água. Porque é mais importante, às vezes, o carinho com o qual eu entrego a água, quando eu coloco o meu coração na água, aquela vez que eu não estou vendo só a água, mas um pouco de mim mesmo, ela vai falar que foi o melhor copo de água que eu já bebi até hoje. O gosto é o mesmo, o efeito da água é a mesma, mas a alma que sai, a pessoa que sai daqui não é a mesma. Porque eu acrescentei algo no coração dela. Como o robô não tem coração, você sai só com a água e fica por isso mesmo. Então vai criando uma sociedade fria. E nós vamos fazer a mesma coisa. Eu fiz o melhor que eu pude, eu dei o que tinha, fui lá, fiz o que eu dei, mas você fez com má vontade. Mas fiz. Tá bom, melhor do que eu não fazer, eu concordo. Mas você não deu nada teu. Poderia ter sido substituído por uma máquina, o que você fez. Então você está desumanizando o processo. Então quando uma pessoa aprende a colocar um pouco dela, na voz dela, naquilo que ela canta, um pouco do sentimento dela, ainda que 10 pessoas toquem a mesma música, no mesmo violino, você vai falar, esse me transmitiu alguma coisa, aquele ali não me transmitiu nada. Foi um tocador de corda. Perfeito, tecnicamente. Mas você não sente absolutamente nada quando a pessoa toca. Por quê? Porque transmitiu vida. Então a gente já começa a perceber. Aqui você tem também na escultura, que a pessoa chega a tirar a vida da pedra. E como a gente olha uma escultura dessa, a gente fica olhando, parece que o nosso coração para, há um silêncio quando a gente olha coisas belas assim. Entramos numa certa paz, uma certa harmonia. Por quê? Porque essas pessoas que criaram isso, transmitiram isso para essa peça. E essa peça fica um pouco mágica, ela fica carregada de beleza. Então leva a gente também a uma posição do seu Criador. Então, ele está se expressando, o artista. E está nos ajudando também a compreender um pouco mais sobre os nossos processos internos de percepção das coisas. Então, começamos a desenvolver, então, uma sensibilidade. Não só uma utilidade das coisas. Não vamos ver o mundo só, isso é útil, isso não é útil, isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro, isso presta, isso não presta, isso coincide com a minha forma de pensar, isso não coincide. Nós começamos a perceber que há movimentos internos muito ricos, começamos a ser sensíveis, perceptíveis ao movimento interno da vida. Isso vai ser fundamental para a gente entender os demais elementos. Então aí nós temos as várias expressões, a dança como uma expressão de movimento. Não adianta muito a pessoa saber dançar e depois não saber caminhar da mesma forma. Ela deveria saber dançar e quando ela compreende a harmonia dos movimentos, ao fazer um gesto ela teria que incorporar essa harmonia, ao lavar um prato teria que incorporar essa harmonia, ao caminhar deveria incorporar essa harmonia, de tal maneira que aqui ela desenvolve uma percepção, uma sensibilidade. E quando ela desenvolve essa percepção, essa sensibilidade, ela pode aplicar essa sensibilidade, essa percepção no seu dia a dia. Okay? Aqui são arquiteturas, né, que reúnem formas em função de uma necessidade, para poder também criar espaços. E não só espaços, beleza. E aí vem as expressões da arte. A busca natural pela unidade torna todo ser humano religioso, cientista, artista, político e, finalmente, filósofo. Eu estou falando isso por quê? Porque aqui muitos de vocês estão falando, mas que adianta essa palestra para mim?
Se eu não sou artista, eu não tenho nenhuma vocação para cantar, para pintar, para fazer arquitetura, para dançar. Só que eu considero que todo ser humano é artista, religioso, cientista, político. E se é tudo isso ao mesmo tempo, eu chamo ele de filósofo. É muito interessante falar, o Leonardo da Vinci falava, quando a gente compreende uma lei da vida, se a gente não sabe fazer funcionar um equipamento, que palpe o nosso tempo, se nós não sabemos harmonizar com o nosso filho ou com os nossos amigos mais do que ontem, ou se nós não sabemos fazer uma obra de arte, é porque eu não compreendi ainda essa ideia. Por quê? Porque quando eu compreendo essa ideia, eu sei expressar elementos importantes para poder lograr isso que é muito importante, que todos nós buscamos, que é outra lei da vida. Tudo está unido, tudo está interconectado, tudo está interdependente. Então, eu tenho que buscar naturalmente a união, a interdependência e a harmonia com tudo aquilo que aconteça. Dentro de mim e fora, nas minhas relações, com as pessoas, com os animais, com as coisas. Buscar constantemente a harmonia. Para buscar essa harmonia, eu necessito desse elemento aqui que nós chamamos de religioso, que é exatamente a necessidade de estar sempre em harmonia, sempre em paz, sempre sentindo uma unidade de coração com tudo que acontece contigo. Religião é exatamente religar, unir. Você está sempre no momento presente, sempre trocando sentimento com o momento presente, sempre recebendo o momento presente, sempre unido, sempre conectado com tudo que está ao seu lado, com tudo que você está fazendo. Essa capacidade de reunião, que significa fazer bom uso do momento presente, nós chamamos de religioso. Se eu não sigo as leis da vida, da empresa, dos países, da vida, eu não sei, se eu não compreendo, por exemplo, as leis que regem uma planta, um cacto, por exemplo, eu teria que saber que tem proporções exatas de água, eu não posso dar água só porque está faltando. Tenho que saber a quantidade, eu tenho que saber números, tenho que saber proporções, tenho que saber horas. Então isso significa, eu tenho que ter um conhecimento lógico também das leis, ciência. Artistas, arte, significa qual é a forma correta de fazer as coisas. Aí você vai ter que falar com ele. Eu vou lá e falo. Não deu certo. Ele vai lá e fala, dá. Por quê? Porque ele fez da forma diferente. Ele encontrou uma forma que conseguiu comunicar aquilo que ele tinha que fazer. Isso, a forma correta, que gera harmonia, que faz com que haja fluxo de vida, chama arte. Todos nós temos que ser artista, em algum grau. Por isso que é muito importante que a gente também tenha essa sensibilidade às formas. Isso chama estética. Nós teríamos que treinar as nossas sensibilidades estéticas. Muita gente fala do problema moral, significa sensibilidades do bem, daquilo que une, daquilo que provoca unidade entre os seres humanos. Estaria falando sobre a ótica religiosa. Por isso que todos os líderes religiosos, Krishna, Buda, pregam a bondade, ou seja, aquilo que gera harmonia entre os seres humanos, a unidade entre os seres humanos. Então, a bondade gera as regras morais da sociedade. A sensibilidade gera as regras de conduta, está muito ligada à diplomacia. Como é que você vai colocar a sua verdade no mundo sem ferir o outro? Então você tem que ter uma forma apropriada para fazer isso. Então você está falando aí já da arte e também de política, já nesse caso. Onde se trata de uma relação entre seres humanos. Aí você tem que saber as proporções e a forma certa de fazer. Então nós somos, simultaneamente, religiosos, cientistas, artistas e políticos. Se querem fazer tudo junto, aí filosofia. Se prefere só um, religioso e assim por diante. Você dá tônica mais em um do que no outro. Tá? Veja que obra de arte. A fotografia não, mas essa forma de sorrir dela. Não é um belo? Porque é belo? Não é uma expressão de arte a beleza de uma criança? O sorriso de uma pessoa?
não é uma expressão artística? Por isso que tem uma forma de arte que eu chamo de forma natural da arte. Quando a vida, que vem sempre de dentro, floresce naturalmente, num grau de plenitude, sem que tenha muita consciência do que está fazendo, nós chamamos de beleza. Pega uma plantinha, uma semente de rosa, coloca no chão, a vida vem de dentro dela. O jardineiro não faz nada, só coloca água, o sol fornece calor, o ar fornece oxigênio, às vezes a chuva fornece água. O jardineiro só olha e coloca a planta, a semente. De dentro da semente surge. Quando aquilo que está dentro, fora, revela tudo que está fora, o que ela vai fazer? Ela vai pegar terra, água, barro, coisas totalmente disformes, caóticas, e gerar e produzir o quê? Beleza. O que ela está fazendo? Combinando as diferenças. Para expressar aquilo que ela é. Ela se realiza. Quando ela se realiza, nós contemplamos algo belo. Mas ela não fez um esforço. Essa criança que nasce e terá que passar por um processo como criança. Se ela está na sua plenitude, se está sadia, se não tem nada bloqueado no processo da vida, ela dá esse sorriso. E quem não acha qual é mais bonito, o sorriso da criança ou a beleza da flor? Você vai falar, são belezas diferentes. Os dois são belos. Só que quando essa criança cresce, esse sorriso vai mudando de forma. Imagina quando você vai comprar alguma coisa numa loja, né? E chega lá e está um cara assim. Aí você já não olha como você está vendo aqui. Você fala, o que significa esse sorriso? Esse sorriso é verdadeiro ou falso? Aí você vai ver ele fazendo assim, você fala, deve ser verdadeiro. Aí entra uma pessoa que não vai comprar, entra para pedir água, ele faz assim. Então esse sorriso é um sorriso que quer enganar. Não é a expressão de que vem do coração dele. É a conveniência de quem quer vender. Como ele sabe que a beleza vende, ele faz coisas que representam para você a beleza para você. Então, o ser humano, ele é muito exigente quanto à verdade, da expressão do belo. Essa planta, quando ela nasce, quando a semente nasce, que ela tira a cabecinha para fora da terra, ela não tem problema de identidade, sabe? Ela fala assim, você é o que eu sou. Então, quando ela se revela, é bela. O ser humano, quando tira a cabecinha para fora, aí ele é assim como essa criança. De repente, os pais mostram o mundo para ele e ele quer aquilo. Então, não é isso, é aquilo, não é isso. Se fecha, fica amargo. Você olha e não vê mais beleza. Os sorrisos já não são mais sinceros. A vida já não flui com a mesma naturalidade. Há bloqueios, a vida do ser humano fica detida, parada dentro de si mesmo. E nós vamos perdendo a beleza natural. Quando nós revelamos, através dos nossos gestos, através das nossas ações, algo que vem do nosso coração, é sempre bonito. Para mim, não tem nada mais bonito do que o ser humano. Por quê? Porque ele tem 1000 formas de expressar a sua beleza. Ele pode expressar cantando, ele pode expressar caminhando, ele pode expressar sorrindo, ele pode expressar gesticulando. Então ele é muito rico, por isso que ele produz vários tipos de arte. Mas pode ser que nós não sejamos muito tecnicamente perfeitos para gerar esses modelos de artes que a gente considera os acadêmicos. Mas para expressar a nossa vida e revelar a beleza na nossa vida e colocar no nosso coração, sem discriminar, se a pessoa é comprador, se é vendedor, se é inglês, se é português, se é homem ou se é mulher, nós começamos então o nosso coração já começa a perder essa preconceito das diferenças. E a gente já não sente mais diferença assim entre os seres humanos. Tá? Portanto, a verdade para o ser humano é a que pode combinar a diferença, vida. E quando isso acontece, essa forma
que revela vida, esplendor, nós chamamos de beleza. E a verdade nunca discrimina. Por isso que em filosofia a gente fala muito. A busca do conhecimento não leva a pessoa à sabedoria, ou seja, essa capacidade de integrar todas as coisas. Mas a fidelidade à verdade pode levar a pessoa à sabedoria. A fidelidade ao seu coração, à tua verdade. E cada um tem a sua verdade, cada um tem uma semente própria que é só sua, que ele tem que revelar, tem que colocar para fora no seu sorriso, no seu gesto, na sua maneira de fazer as coisas, na sua maneira de atender às necessidades de tudo que está em volta de nós. Todo ser que está pleno de si mesmo, a sua presença é uma oferenda natural. Quando nós estamos perto de uma pessoa realizada, ainda que ela esteja em silêncio perto de nós, ela transmite uma sensação de paz, de harmonia dentro e de harmonia nas suas relações com o que está em torno dela. Muitas vezes a gente não sabe falar muito bem. Eu estava na casa de uma pessoa, foi tão agradável. O que aconteceu? Não sei, a maneira dele sorrir, a maneira dele oferecer, a maneira dele colocar, tudo parece encantador. Aí nós estamos falando exatamente disso. Nós não viemos fazer coisas grandes para impressionar as pessoas. Isso veio fazer os vaidosos. Nós não viemos reafirmar a nossa posição, por isso faz os sectários e os orgulhosos. Nós viemos para ser naturalmente aquilo que somos. Isso faz um ser humano realizado. E isso nós fazemos quando estamos lidando com um cão, com um gato, com uma planta, com um copo, com um companheiro ao lado, com um grupo de pessoas, sempre somos os mesmos. Participamos de várias formas de vida, colocando sempre o quê? O melhor de nós mesmos. Muito parecido com esse gesto, por isso que eu preferi, um gesto sincero, de simplesmente dar vida, de coração, com prazer, não está fazendo obrigado, a um ser que necessita de vida. Está trocando vida com vida. Okay? E é exatamente isso que ensina a todos os mestres. Né? Aqui, somente para mostrar algo interessante, quando nós vemos algo bonito, né? Um fotógrafo, esse algo bonito impacta a gente. Se vocês olharem bem algo belo, vocês vão ver que se vocês fecharem o olho, vai ter paz no coração. Então, a beleza é harmonia fora, normalmente ela gera harmonia dentro. Fazem depois essa experiência que vale a pena. Olha uma coisa bem bela, fecha os olhos e veja que estado que você está dentro. E você vai falar, paz. Por quê? Porque a harmonia fora despertou a harmonia dentro. É o que o fotógrafo faz. Ele pega a luz de fora e impacta na tela dele. Mas nós podemos fazer um movimento diferente da luz. Nós podemos impactar nós nas coisas, tornar elas mais belas do que elas são, mais harmoniosas, mais vida. Já viu uma mãe amamentando um filho, que ela amamenta com tanto amor e o filho acalma e adormece? O que ela fez? Transmitiu vida para a vida. Um gesto de sorriso que nós damos, um estado de paz, de tranquilidade. Às vezes, quando visitamos uma pessoa doente, não precisamos de fazer nada, é só estar ao lado dela, falar umas palavras de carinho e estar ali quieto com ela. Já transmitimos muita coisa para a pessoa. Portanto, nós também temos uma luz dentro, que é aquilo que somos, o nosso coração, que nós podemos imprimir e fotografar nas coisas. E por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso tão bem, que os objetos dele ficam mágicos. Você já viu que tem santos que curam, imagens que curam, objetos que curam, por causa disso, impacta nas pessoas. Tem uma passagem bonita na obra de Jung, que ele criticava muito as obras modernas de arte. Tanto é que os artistas não gostam muito dele, não. Os artistas modernos, né? E ele falava, isso não é arte, isso é expressão de uma vaidade, isso é expressão daquilo, não é expressão do coração da pessoa. Aí um dia, eles descobriram uma senhora que quando tocava piano, curava a outra pessoa. Aí, bom, isso eu quero conhecer. Aí eles falaram para a senhora,
para essa senhora, senhora, ele vem aqui, mas cuidado que ele é chato que só. Toda obra de arte que ele vê, ele critica, porque ele acha que não tem artista. Aí ela estava tocando o piano dela, para ele, para Jung. Aí de repente, ele entra em êxtase de alegria e de esplendor. Começou a sair lágrimas nos olhos. Aí a senhora ficou impactada e falou, mas disse que o senhor não gostava de arte, ninguém nunca ficou tão encantado com a minha música como o senhor. Ele falou, não, porque isso é uma música que está saindo do coração. Isso cura, isso é vida. Você dá vida às suas coisas. Como você dá vida, você transmite vida. Então, nós deveríamos ser artistas da vida. Os nossos gestos deveriam transmitir vida, paz, esplendor, força às pessoas. Porque quando você coloca as pessoas mais deprimida, mais triste, mais revoltada, ela sai assim, ela não sai assim querendo mudar o mundo. Ela sai querendo bater no mundo, quando muito, mas não mudar o mundo para uma esfera de consciência mais forte, mais plena e mais unida. Porque no fundo toda a força está da unidade entre as coisas. Uma empresa é grande quando ela tem muitos funcionários unidos. Quanto mais unidade tem, mais força projeta. A vida é que dá força, a unidade da vida é que dá força. Portanto, nós temos que ser um pouco assim, fotógrafos da vida, de tal maneira que tudo que nós tocamos, como se fosse uma fada, dá um pouco de vida. Se a pessoa está triste, sai um pouco mais alegre. Se a pessoa não compreende determinadas coisas, passa a compreender. Se as pessoas estão preocupadas, perde a preocupação. E dependendo da força que você tem, pode até trazer força para que a pessoa lute contra a sua própria doença, se for físico. Okay? Mas sempre transmitindo vida, disposição, energia, beleza. Tá? Já o nosso fundador, ele falava que quando nós vamos construir muros de pedra, nós necessitamos de pedra. Ele fala, para construir uma sociedade justa, nós precisamos de seres humanos justos. Quando a gente começa o curso de filosofia, nós perguntamos assim, o que é a justiça? Ninguém sabe o que é a justiça. Como você vai ser justo se você não sabe nem o que é a justiça? No fundo, a justiça para a gente é aquela lei que defende os meus bens, que defende os meus interesses, ou que aceita a mim com as minhas formas de pensar, mesmo elas não estando corretas. Ou seja, o demagogo para mim é justo, porque sempre vai falar que eu estou certo, para me agradar, para manter a conveniência de querer vender a forma de pensar dele. Okay? Então, parafraseando Jal, né, eu falo que se nós queremos ter um mundo em que integra as diferenças, necessitamos de seres humanos de ação, não parados, não alienados, que vivam em paz, ou seja, unidade dentro, consigo mesmo e com os demais, sem discriminações. Aquilo que você é, você oferece a todos, por plenitude, não por conveniência. Porque, por que você vai alegrar uma pessoa? Porque eu sou alegre. Não você é alegre para agradar ela. Pela alegria natural que eu tenho, eu transmito. Aquilo que eu sou, eu transmito. A minha verdade. Para termos paz no mundo, vamos precisar, então, de chegarmos a esse estado. Sabendo que, quando não conseguimos esse estado, é porque normalmente estamos muito identificados com determinadas posições, por convenção social, ou por condicionamento familiar, ou por preferências pessoais, que não nos deixa ver outros pontos de vista, outras formas de experiência na vida das pessoas. Então nós queremos impor o nosso ponto de vista. É uma posição um pouco sectária de mundo, que afeta praticamente todos os seres humanos, eu não me excluo disso, mas contra os quais nós temos que trabalhar constantemente, se queremos realmente sonhar com um mundo melhor no futuro. Depende de nós. Tá? E o que vai ganhar com isso? Se eu consigo um estado de paz e de harmonia, ele chega perto de mim, eu contagio ele sai melhor do que ele chegou, ele pode contagiar outro, e nós podemos propagar isso como fogo
pelo mundo todo. Mais rápidos do que os vírus. Qual ser humano que não gostaria disso? Todos gostariam. Ninguém fecharia as portas para uma pessoa realizada, alegre, bondosa, que a única coisa que quer é dar mais vida do que você tem. A única coisa que quer é te trazer um pouco mais de paz, de harmonia, de bondade. Não com palavras especiais, sendo o que ela é. Porque palavras bonitas nós estamos cansados. Os manipuladores todos só falam palavras bonitas. Mas aquele que é, por natureza, por forma natural de ser, pelo fato de ser um ser humano, que para mim o ser humano as flores, elas agradam a gente, elas não agradam os animais. A beleza dela nos impacta, mas não impacta o animal. Você pode ver que quando você passa perto de uma flor, você fica assim. O animal passa e... Um pôr do sol, você já viu quando tem um pôr do sol? Às vezes dá até acidente de carro, porque todo mundo bate assim. Mas os animais passam e não olham para o pôr do sol. Agora, que interessante. A flor, quando se realiza, impacta alguns. O ser humano, quando se realiza, impacta todos, beneficia a todos, porque ele dá para a flor o que é próprio da flor. Ele coloca nas pedras o magnetismo próprio dele. Ele dá para ele o que é próprio dele, para a criança o que é próprio da criança, para os animais o que é próprio dos animais. Ele dá bondade. O ser humano tem uma flor própria. Cada ser cresce, se realiza, chega à sua plenitude e participa, porque gera algo que interessa ao todo. Ele faz parte do equilíbrio do todo. Mas ele não faz isso para o todo, ele faz isso para se realizar. O ser humano é a mesma coisa. Quando ele chega e se realiza, ele integra com o todo, então chega à unidade. Se fosse falar numa linguagem religiosa, ele percebe a Deus naturalmente em todas as coisas. Ele não precisa mais de uma imagem nem de uma religião. Ele integra todas as coisas que estão em volta dele. Aí você fala, e quais são as coisas que vão beneficiar com isso? Todas. Então o ser humano tem essa propriedade de se realizar em qualquer lugar, em qualquer tempo, e todos que estão em volta beneficiam. É um ser muito especial. Por isso que fala que é das mais belas criaturas quando se realiza. Mas quando não se realiza, às vezes se torna amargo e faz o trabalho contrário. E aí gera essas rupturas que, quando socializadas em grupos, vai formando as tribos, que pensam igual a eles, aos conflitos e toda essa desarmonia que nós vemos hoje no mundo. Tá? Portanto, o que cabe a nós? Crescer e multiplicar. Crescer como ser humano. Cada vez o seu coração mais presente na vida. Naturalmente vai multiplicar, sem que você precise de fazer muita coisa. Bom, se ainda quer fazer mais racionalizado e colocar no alto-falante, sair fazendo palestra por aí, se reunir para chegar mais rapidamente, para que não seja só 12 que se beneficiam, mas que seja muitos, para a propagação ser mais rápido, podemos sim sonhar com um mundo novo e melhor, dependendo de cada um de nós. Tá? Bom, isso era que eu tinha para comentar, como é que nós podemos integrar as diferenças. Não quero dizer para vocês que eu tenho uma fórmula mágica, mas eu quero afirmar para vocês que vocês têm esse poder dentro de vocês, basta querer. Tá? Mas aquele que não tem paz dentro, não vai encontrar paz fora. Então tem que compreender primeiro a si mesmo.